Salut, mes amis! Ça va, ça va? Galera, voltamos! Voltamos com tudo hoje! Estamos aqui hoje com Orelsan, Best Le Monde. É uma música que eu gosto muito, muito, muito. E aqui ele fala bastante coisa, assim, muito maluca, igual a minha cabeça, né? Coisas aleatórias. Galera, hoje começamos uma live maravilhosa. Salut Sarita, Carmen, salut Carmen, Jani. Beijo pra vocês, vou fazer um cucu pra todo mundo. Gente, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Fico feliz, Brendinha. Cucu, salut. Hoje a gente vai bater um papo muito massa, muito legal mesmo com a Lê. A Lê é minha amiga. Ela vai falar bastante coisa aqui, muitas coisas sobre aprendizagem, muitas coisas sobre francês, dicas, porque é a ideia dessa página, né? Pra quem é novo, acho que a Brenda não me conhece há tanto tempo, a Carmen, Janir já conhece. Essa página ela é feita por mim, um aluno, que a gente troca experiências, não só... Salut, Ricardo, ça va? Não só entre professores, né? Porque às vezes os professores vêm até aqui, trocam experiências com a gente, dá dica, né? Dão dicas para que a gente consiga estudar e fazer o nosso estudo avançar. Mas também entre alunos. Essa página aqui, ela é uma página mais pedagógica do que algo mais de aprendizagem em francês, né? Porque aqui a gente faz essa troca entre nós, a gente faz essa como eu posso dizer, troca de experiência mesmo, troca de dicas, que às vezes você está estudando, está travado, tá com alguma dificuldade em francês e não consegue avançar. E aqui esse espaço é feito para que a gente compartilhe um com o outro, se apoie, né? Existe até um negócio na pedagogia que a gente fala que é ensino-aprendizagem, que quando eu ensino eu aprendo, né? E não sei se todo mundo sabe, eu já vou dar um spoilerzinho, mas existem formas de aprendizagem. O meu é sinestésico, eu aprendo quando eu compartilho com o outro, aprendo conversando. E isso existem várias referências que falam isso na pedagogia, o Vallon, o Vygotsky, enfim, toda a turma da pedagogia apoia essa causa de que quando a gente compartilha alguma coisa, a gente aprende, né? Todo mundo que está aqui agora, vocês podem mandar perguntas quando vocês quiserem, o lugar é de todos, a gente está aqui numa mesa de bar, literalmente uma mesona aqui, bora conversar, bora bater papo, a gente vai esperar ali chegar. E enquanto isso a gente vai batendo um papo. Como é que vocês estão hoje? Como foi a semana? São estudantes de francês ou não? Já encontraram dificuldade em estudar francês? Como que é pra você? Diz aí. Aprender francês já travou? Você achou que isso era impossível algum dia? Acha que francês é só pra gente rica? Ou você acha que francês é pra todo mundo? Pode escrever aí, nós vamos tentar responder conforme o tempo, né? E a ideia é essa, que a gente troque figurinhas e que saímos daqui hoje leves, tranquilos, a gente se divirta bastante também, porque, enfim, bate-papo saudável pra gente literalmente descontrair um pouquinho, né? Nessa sexta-feira maravilhosa. E 1º de setembro, né? Começamos bem. Pra quem também tá chegando agora, quem não conhece... Não, mas assim, Carmen, não vai travar porque você fala bem francês, eu te conheço. Então, Ricardo, olha só. A ideia para começar um francês, hoje a pessoa, a referência disso vai chegar ainda. Mas, eu digo, da minha experiência, é começar a se cercar, sabe? Por exemplo, se você quer muito aprender francês, você tem que criar uma imersãozinha, né? Como que você faz isso? Existem aplicativos, o aplicativo que eu mais indico é o TV5 Monde. TV5 Monde, ele escreve assim na Play Store e na acho que Apple Store tem também. Você baixa esse aplicativo e começa a fazer as tarefinhas de lá. Depois, Ricardão, o Ricardo ele tem TDAH também como eu. Rica, tipo, por exemplo, você vai pro trabalho, troca o idioma do seu celular. O Cuculê, já te chamo, tá, Lê? Você troca o idioma do seu celular para francês. E aí, você vai para um lugar que você já conhece o destino, sabe? E aí, você escuta o que é direita, o que é esquerda, o que é rotatória, semáforo, avenida. Os nomes ficam um pouco engraçadinhos mesmo. Então você já percebe que você já tem um aplicativo aqui, que vai te ajudar a estudar, mais o GPS. Escutar bastante coisa, bastante coisas, não sei se existe um plural para isso. Muitas coisas em francês, por exemplo,
podcast, assistir filme. E tem muito filme bom. Não sei se eu acho que o Ricardo ia gostar muito do Lupin. Lupin, se escreve. É uma história de um cara que ele, tipo... ele não é ladrão, eu não vejo ele como ladrão, mas ele rouba obras de... É incrível, é muito bom. Então, indico você fazer isso, sabe, Ricardo? E uma outra coisa, vou já aceitar que tá... Lê, vou deixar aqui na tela já pronta. Então você tem essas duas imersões pra você. Vou aceitar já, daí a Lê já vai entrar aí. Posso sim, passo o seriado. E é legal, Rica, você se cercar por eles. Coucou, Lê, ça va? Tudo, ça va, Tô falando pro Fábio? Ricardo. Acho que você é a melhor pessoa. Melhor pessoa chegou agora. Lê, Ricardo, meu amigão, tem TDAH também. Perguntou aqui, ó. Como que eu começo o francês? Aprender francês. Antes de você responder essa pergunta, se apresente primeiro, fale sobre quem é você. Enfim, qual que é a tua trajetória. Fala de você primeiro, depois a gente responde ali o nosso amigo Ricardo. Perfeito, legal, Fábio. Tá dando para ouvir bem? Tudo Não certinho, sei. tudo Ótimo. de boa. Bom, eu vou me apresentar então, eu sou a Letícia Delespinasse. Eu ensino francês já há muitos e muitos anos, mas agora eu desenvolvi, né, há poucos anos também um método próprio, o MBB, que eu chamo de Méthode Bientôt Bavard, MBB, que quer dizer Método em Breve Tagarela, porque eu ajudo realmente pessoas a deixarem de ser perdidas, Sim, sim. a virarem tagarelas, né? Deixarem de ser perdidas e virarem tagarelas. Eu só vou tirar aqui, acho que meu celular tá preto de tremer. Vai parecer um trenzinho, né? Fu. Esqueci de fazer isso antes. Mas não tem problema, não, isso acontece. O ruim é quando entra a ligação, a gente trava a live. É muito engraçado. Coucou, Paty, ça va? Bienvenue. Ainda não E consegui aí, ler. fala de você, Lê. Bora lá, depois a gente responde o Rica. Vou até anotar aqui. Perfeito. Bom, então eu desenvolvi esse método, que é um método justamente que a gente até vai falar aqui nessa live, né, sobre formas diferentes que possam ser realmente inclusivas, de pessoas que têm dificuldade de aprendizado, mas não só para essas, assim, na verdade, aprender uma nova língua realmente é algo difícil, né? Não é super simples, né? Não é tão simples, então realmente precisa ter são várias questões envolvidas, né, no aprendizado de um método. Mas eu não sei se a minha apresentação, se é isso que você queria saber. Tá ótima. Olê, aí vem o Ricardo lá. Letícia, como é que eu posso começar meu francês hoje? Acho que o Ricardo, ele fala inglês, que eu me lembre, mas ele não sabe francês. Acho que ele sabe o básico ali do bonjour. Como que ele poderia começar agora? Bom, tem várias formas, né, para você começar, na verdade, assim, mas eu acredito que para quem assim realmente está querendo ter o primeiro contato com a língua e ainda não está preparado para investir, por exemplo, realmente num método, num curso que tem um acompanhamento de um professor, a pessoa quer ter o primeiro contato e realmente aprender algo de uma forma mais efetiva mesmo, assim, é realmente o máximo que puder de início ouvir, buscar vídeos, músicas que sejam do seu interesse, coisas que você realmente goste. E sempre, claro, nada assim muito complexo, porque a gente tem que sempre levar em conta que o aprendizado ele é um esforço que você vai ter que fazer. Então, para que você consiga escutar, assistir vídeos, músicas, escolham coisas mais simples de início. Realmente tem tanta música legal, até tem no meu perfil ali uma playlist que tem várias músicas. Vai conversando, fala com pessoas que já conhecem, pedindo indicação, coisas mais simples. Começa com algo simples. Então, o que vai fazer? Por exemplo, escolhe um vídeo que você gosta, de um tema que você gosta. Por exemplo, documentários. Busque documentários, porque documentários é um francês bonito, um francês mais pausado, mas ao mesmo tempo é um francês normal falado na França, mas para que escolher um filme super rápido, uma série, que todo mundo fala morrendo ali? Você realmente vai falar, meu Deus do céu, nunca vou entender nada que esse povo tá falando. Então, é um passinho de cada vez. Você tem que realmente busque coisas mais um francês tranquilo, uma música mais com uma letra menor. Aí você começa a ouvir e repetir. Então, sempre é uma escuta ativa. Sabe o que eu faço?
ler. Eu troquei o idioma do meu celular, que foi, acho que, o passo mais desafiador, porque é difícil, gente. É difícil. Porque você, por exemplo, quando você precisa mexer na configuração, Pronto. difícil. Para quem não sabe, né? Foi muito difícil na época. Agora me acostumei, já faz muitos anos. O teclado muda, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é legal porque o GPS muda. Então, assim, eu mudei o idioma na época que eu estava tendo essa coragem. Eu mudei momentaneamente o idioma, decorei o caminho ali. E falei, não, eu vou para casa da minha família, ali num bairro próximo. Coloquei um GPS e fui ouvindo. Opa, droit, tournez droit. Opa, droit é direita. Uhum. Opa, gauche. Legal. Aí fui pegando quais são as direções, o que é para frente, para trás, qual o nome da rua, dobrar, rotatória. E eu acho que é uma mini imersão que a gente faz, né? Quando a gente. Isso que eu ia falar. A imersão é o início. O início é quanto mais você ouvir, falar, ter um contato com a língua, não só no início, mas o tempo inteiro que você estiver aprendendo, você tá focado nisso. Tente se colocar no máximo nessas situações, mudando GPS, isso é uma ideia super legal. Estudando músicas, vai escolher um filme, tenta buscar um filme francês, tenta sempre escolher isso que você entrar nesse mundo, porque assim você vai realmente ouvir muito, você vai começar a aprender por repetição. Então você aquilo que você está aprendendo vai aparecer na tua vida de diversas formas diferentes. Tanto que quando você está lendo, quando você está falando, quando você está escutando. Então realmente é a repetição. É um ensino que você pega nele. Você, tipo, eu que tenho dificuldade de aprendizagem, eu consigo pegar nesse conhecimento, eu consigo, caramba, eu tô indo para lá, eu conheço esse caminho, e eu tô vendo aqui, eu tô pegando que virar à direita é tournez à gauche. Você tá vivendo. Você tá vivendo o negócio. Aí você consegue, daqui a um tempo você só fala, então, porque você já entendeu. E é legal, para quem tá chegando e não conhece, a minha página ali, ela é uma página feita para um aluno, que o nome é Eleve, em francês é aluno. Então, de aluno a aluno, é um processo que a gente criou, tipo uma jogada, em que eu tenho meus conhecimentos e eu vou compartilhando com os amigos, os colegas do francês. A gente convida pessoas que são professores ou são alunos e trazem dicas para nós também. Então, é uma troca mesmo, sabe? E sempre que eu faço essas lives, eu tento sempre trazer essas dicas para o pessoal que está tentando aprender, tá com dificuldade, às vezes você tá num nível avançado, tem o platô, né? Depois a gente até pode conversar um pouquinho do platô. Vou até anotar aqui que eu tinha esquecido. E é legal porque aqui, gente, é um espaço de vocês, tá? Vocês do chat, nós fazemos a live para vocês. Então, qualquer dúvida... Angélica. Angélica, bienvenue. O tal da imersão. Gente. E assim, aqui, como é uma conversa, mandem perguntas, eu vou tentar vendo aqui. Eu vou anotando o nome, e aí, se vocês tiverem dúvida, e se der tempo, né, a gente vai respondendo, tá? Mas a ideia é mesmo esse bate-papo aí, essa coisa para que a gente possa se desenvolver juntos, né, e juntas. Olê, e me diga uma coisa assim, como que começou a curiosidade aqui? Já bateu, né? Chegou aqui o repórter, plantão 24 horas. Como que começou a tua jornada com o francês, assim, que eu fico curioso? A minha começou em 2019, eu conheci um congolês, um grande professor, amigo, Janicaia, e de lá pra cá eu não parei. Foi um idioma muito legal. No começo, Lê, a gente fica sempre essa pergunta: o francês, será que ele é importante no mundo? Será que o francês é igual ao inglês? É uma coisa assim... E usa. Gente, como usa o francês? Como muita gente fala. Então, eu comecei essa jornada em 2019 e não parei. Mas eu queria saber de você, qual que é a sua jornada no francês? Conta pra gente. Bom, minha conexão com a França começou desde que eu nasci, porque meu pai, né, toda a família do meu pai é francesa, então, mas assim, eu sempre tive essa conexão, mas eu não aprendi desde pequena. Meu pai não me ensinou, porque minha mãe é brasileira, nasci no Brasil, sou brasileira, mas eu tenho a dupla nacionalidade, toda essa conexão com a França por conta do meu pai. Mas como ele viajava muito quando eu era criança, a trabalho, né? Ele não conseguiu ensinar, porque quem estava muito no dia a dia ali é minha mãe. Então, por mais que eu passasse as férias com a minha avó, eu fui criando, digamos que um ouvido, né? Mas eu não aprender a falar mesmo, estudar, ir atrás disso, realmente eu tive que aprender depois. Quando eu tinha 18 anos,
eu sempre tive um sonho, assim, um sonho muito forte em mim, de conhecer outros lugares do mundo, de viajar, uma coisa assim que eu queria realmente, isso me fascinava, sempre me fascinou, até hoje me fascina, mas de conhecer outros lugares, enfim, culturas. E, enfim, o francês para mim fazia todo sentido eu ter essa experiência, a primeira experiência com a França, aprender um novo idioma. Eu já estava estudando inglês, mas para mim realmente o francês era o grande objetivo. Né? O inglês era porque inglês a gente tem que saber inglês, né? Aquela coisa que você aprende desde pequeno, tem que saber. Então, eu falei, não, eu quero agora o francês e fui e resolvi ter uma experiência. Eu via várias pessoas, eu lembro no colégio que eu estudava, tinha intercambistas. Eu falava, nossa, que legal, quero ser intercambista também. Mas meu pai não tinha como bancar, né? Sou filha de... Somos 4 em casa. Então, eu realmente consegui... isso é uma coisa que é importante, assim, para falar, porque para cada um vai ter um objetivo muito forte, uma conexão, algo que você tem que ter um porquê, né? Por que eu vou aprender a falar francês? Ou por que eu vou aprender inglês, que seja, mas no caso aqui o francês. Você tem que ter uma motivação muito forte para que você consiga realmente realizar isso, se tornar um tagarela, como eu falo. Então, o meu porquê era que isso era o meu sonho. Eu queria me conectar com as minhas origens, saber o francês e aprender um novo mundo, né? Ter uma visão de mundo diferente. Então, eu fui atrás, assim, de qualquer jeito, achar um jeito de ir para a França e me sustentar sozinha com 18 anos. Então, eu fui ser au pair. Fui ser au pair na França, e encontrei isso e pedi pro meu pai, paga só a passagem. Provei para ele que se eu ficasse em casa, aquele ano que eu ia ficar fora, ele ia gastar mais comigo do que se ele pagasse minha passagem. Ele aceitou, porque falou, bom, então tá, né? Dá para parcelar a passagem. Parcelou a passagem, eu peguei e fui. Eu peguei essa chance e fui. Me virei lá sozinha, foi um desafiador, mas fui aprender realmente lá, mas assim, estudando muito. E mesmo assim, morando lá, eu acabei não estudando tanto, sabe? Fui tendo mais experiência naquela coisa do dia a dia, da imersão. Realmente aprendi muito a falar, mas daí faltava, eu sempre tinha algo faltando, que é a parte da escrita, né? Realmente escrever. Então, assim, não foi um aprendizado completo de início. Então, eu tive que, quando eu voltei, até mesmo lá, tudo, eu comecei a perceber que eu tinha que realmente ir em busca de métodos e estudo mesmo para aprender de verdade, né? Então... Pois é. Não, e é engraçado, né? Você teve uma coragem, chegou lá e tinha tudo pra dar errado, né? Ser um trauma e no fim virou uma coragem para que você criasse o seu próprio método, né? Isso eu acho legal. Nós que temos TDAH, a gente tem muito trauma de ensino médio, nós somos geralmente, vou dizer humilhados, que eu acho que essa é a palavra correta, que nós sofremos, pelo menos a geração ali, a geração passada. E hoje eu sou professor de criança, né? Eu dou aula para bebês de 3 meses até 5 anos. E salut Davi, Wecha. E aí, hoje eu consigo voltar a essa situação e falar, não, eles não merecem isso, as crianças não merecem isso. Criança com dificuldade de aprendizagem não merece sofrer, ninguém merece sofrer, né? Ser humilhado. Então, eu peguei essa coisa e falei, não, vamos embora. E acho legal que você pegou essa tua coragem, porque é coragem, 18 anos, virar o pé na França, né? E claro, vale lembrar, gente, que francês não se fala só na França, né? Então você pode ser o pé na Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Marrocos, República Democrática do Congo. Enorme, assim, tem uma oportunidade gigantesca para você trabalhar. E então você, sabe, você tem a oportunidade, você abre a tua... Literalmente, gente, eu conheço gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. É muito doido você pensar que um idioma abre tanta coisa assim, né? E Lê, fala uma coisinha pra gente aqui. Você falou do MBB. O que é o teu método? Assim? Como que funciona? Tô curioso. Bom, meu método, na verdade, eu busco com ele ter um ensino realmente completo, como eu falei, porque existem muitos métodos em que sempre parece que falta alguma coisa, né? É sempre algo que tá faltando mesmo, né? Por exemplo, tem muitas escolas tradicionais, que eu já trabalhei em escola tradicional, já fui estudante também, elas acabam fazendo aquilo que você falou do Platô, né? Que eu chamo as pessoas bloqueadas. Então, que são aquelas pessoas que elas estudam, às vezes anos, né? E elas conseguem entender tudo, conseguem ver filme
sem legenda, entende tudo. Lê, escreve, mas não fala. Não consegue falar. Então é uma trava, é um bloqueio, que muitas vezes as pessoas acham que, puxa, eu tenho dificuldade com línguas. Então eu que sou ruim. Mas não é isso, é realmente o método, é a forma do estudo, é a forma de estudar mesmo, que realmente fica faltando. Então, justamente com essas pesquisas, com esse conhecimento assim, de ter sempre algo que está faltando, eu desenvolvi um método que não falte nada, né? Claro, não é perfeito, nada é perfeito nesse mundo. Está sempre em evolução, crescendo, melhorando, né? Claro. Mas essa é a intenção, transformar as pessoas em tagarelas, jamais em bloqueadas. Que massa! Então, o que eu te chamo é que a gente vai passar por 4 etapas dentro do meu método, em que são os níveis de evolução, né? Que são, você começa como perdido, mas não necessariamente precisa ser um perdido. Eu vou explicar os 4 níveis aqui, mas você pode começar um método já sendo um gaguejante, por exemplo, que é o 3º nível, que o primeiro são os perdidos, o 2º nível são os mímicos, porque a pessoa já começa a absorver repertório, já começa a ter um contato grande com a língua, a gente começa a trabalhar a memória muscular desde o início. É necessário para o francês você aprender a pronúncia. Claro que você não precisa falar com sotaque francês, mas você tem que obrigatoriamente fazer a diferenciação dos sons, porque senão você realmente não vai conseguir ser compreendido. Uma coisa é você compreender, mas outra coisa é você ser compreendido, né? Você às vezes acha que tá arrasando lá falando e ninguém tá te entendendo. Então você começa... Exatamente. Aí você começa a virar um mímico. Por quê? Porque você já aprende, agora você já entende. As pessoas já conseguem falar com você, elas falam com você, você entende muita coisa, claro que não tudo, mas você já consegue ter uma compreensão do francês, tanto na escrita quanto na fala. Mas você ainda não fala, por isso que você é um mímico. Porque você tem que passar progressivamente por todas essas etapas, né? Então, não tem como você sair do zero. Tem gente que já, vou começar a estudar agora, amanhã já tô falando. Não, é uma língua. Tipo uma escadinha, né, Lê? Você tem que subir o primeiro degrau, né? Você vai subindo cada degrau e vai celebrando cada degrau. E é muito importante você sempre ter algum tipo de... Como a gente fala, esqueci a palavra agora, indicador. Um indicador que te mostre essa evolução. Então, isso eu também fui colocando tudo isso no método. Você consegue ver a sua evolução, é visível. Você mesmo prova para você mesmo a tua evolução e isso vai te motivando. Então, toda a motivação que você... A motivação é um outro fator, né? Que era o porquê, um objetivo forte, que vai trazer a motivação para você. E fora que o método tem que te trazer motivação também. Então, ele tem que ser divertido, dinâmico. Então, dentro do método, como eu estava falando, para você chegar a passar de mímico, você vira gaguejante, ou seja, uma pessoa que gagueja, faz erro, que a maioria das pessoas ali vão chegar até esse ponto, se você não... É onde as pessoas ficam no platô, né? Você começa a gaguejar e não consegue passar dessa etapa. Então, mas a ideia é justamente ir degrau por degrau até chegar no tagarela. Então, essas são as 4 etapas. Que massa, Ali. O Legal, vamos fazer uma perguntinha ali. Cucu Marisa Savá, Marisa é conterrânea. A gente tem que marcar um café, hein, Marisa? O Galvão fez uma pergunta bem massa ali. Ó, pretendo morar na França, ainda sou iniciante. Então, vocês poderiam me orientar se o melhor é aprender os verbos primeiro ou já começo por frases? O que você acha, Lê? Frases. Você vai aprender os verbos dentro das frases. Que é importante você aprender realmente por contexto. Sempre, sempre, sempre estude tudo dentro de um contexto. Nunca busque, eu quero aprender 1000 palavras hoje. Sei lá. Não foque na palavra, até porque quando você está aprendendo, por exemplo, sozinho, você começa a buscar tradução no tradutor. Que até vou indicar um aqui que é bem legal, que se chama Reverso. Reverso.net. É um dos melhores, é maravilhoso esse daí. Você colocar mesmo esse dicionário, ele é super bom. Mas se você colocar uma palavra ali, ele não vai conseguir te trazer a tradução correta. Você não vai conseguir usar corretamente a palavra. Você precisa sempre colocar num contexto, ou seja, numa frase, um uso. Então, tente buscar sempre frases completas. Então, o que eu quero falar com isso? Eu quero falar, eu vou na cozinha preparar o jantar. Então, entenda essa frase inteira. Porque assim você vai começar a aprender os verbos
dentro de contexto. E é legal que o reverso, quando você faz a tradução, né? Ele dá um monte de frasezinhas embaixo, assim, sabe? E Galvão, uma coisa que eu uso pra mim também, não sei se a Lê conhece, tem um canal no YouTube que ele é 24 horas online, que é o France 24, ou France 24. Ele é uma transmissão online, ao vivo, perdão, e ele fica repetindo 24 horas por dia, num dia só. Digo assim, no dia a mesma reportagem. Então, por exemplo, o programa começou e a reportagem era sobre qualquer coisa, assim, sei lá, guerra na Ucrânia. Eles vão falar sobre a guerra na Ucrânia e outros temas. Aí, acabou essas várias reportagens, ele repete. Então é legal você se familiarizar também em ouvir algumas coisas. Eu uso, tá? Eu tô dando dica assim mesmo, sabe? Não sou um professor igual você, mas dando dica pro Galvão pra ver se funciona. Às vezes você vai lavar louça, pra fazer um jantar, põe o Franz Mancato pra ouvir, porque ele se repete. E aí você vai começar, opa, essa frase eu já ouvi. O que é, será? Aí você pega o contexto. Ah, sei lá, guerra na Ucrânia. Você sabe que guerra é a guerra. Ah, entendi. Como é que fala Ucrânia em francês? Ucrânia. Ah, legal. Então, vai puxando esses conectorizinhos, né? Eu sou educador, vou falar do meu papel. A gente só aprende, Galvão, quando a gente conecta afetivamente alguma coisa. Então, quando você quer aprender e você tá disposto ali e coloca um material, você faz essa ligação aqui nos nossos neurôniozinhos. Ainda bem que eu sou calvo, né? Que vocês conseguem ver minha cabeça. Você consegue ver ali os bichinhos se conectando. Por quê? Porque você criou o contexto, que nem a Ali falou, e foi ligando os pontinhos. Isso que é o mais importante, criar esse contexto do que você quer aprender, né? E se cercando de francês, que é a melhor coisa. Cuculela, Davi, Savá. Gente, vão chegando. Ó, a live é pra vocês, tá? O Caio mandou aqui, Lê. Ele mora na Bélgica, ele não consegue se comunicar muito bem. Ele conhece algumas palavras, mas ele não consegue juntar frases. E ele fala que ele está muito ansioso para aprender contigo. Eu acho que é com você ali a melhor pessoa a falar. E é legal, Lê, falar sobre o Caio. O Caio trouxe uma coisa muito legal. Caio, obrigado por aparecer. Às vezes a gente aprende, gente, porque a gente está no Brasil, né? Francês. Nunca viajei de avião. Mas tem muita gente que eu conheço que chegou na França e travou. Lê, conta pra gente, o que você acha disso? Isso é normal? Ou é uma coisa que é só de gente ansiosa, igual eu? Não, é normal. Porque, assim, primeiro que aprender uma língua mexe, não é só, simplesmente, vou pegar a gramática e vou me aprofundar aqui e arrasar. Mexe com o teu emocional, tá totalmente conectado com o teu emocional. Tá conectado com coisas, assim, às vezes trauma de infância, tá? Assim, tem gente que não consegue superar porque acha que não é capaz. Acreditou nessa mentirinha de que não é capaz, sabe? Só que é uma coisa inconsciente, profunda. E o que acontece? Quando você tá numa situação dessas, de você já tá morando num outro país, você tem uma pressão. É como se fosse... É um estresse. É um estresse maior. Porque você tá ali, assim, eu preciso falar. Por um lado, isso é bom, mas para outro lado, tudo vai depender de pessoa, porque a gente está falando de seres humanos, não tem como generalizar. Você realmente tem que entender caso a caso mesmo, assim, tem situação por situação. Um estresse desse, às vezes, mas essa pressão às vezes causa um bloqueio maior. Então, realmente tem que trabalhar não só o aprendizado, mas justamente transformar isso em algo leve para você. Que isso vai te facilitar aprender. Então, realmente, um acompanhamento de perto, humano, assim, que acolhe, que entende de todas essas dificuldades, de bloqueios, de vergonha, medo de ser julgado, tudo isso daí tá conectado com o aprendizado de uma língua, né? Se você mexe com... Eu adoro, eu sou o doido para interromper pessoas, né? Mas enfim, a gente tá aqui numa conversa. Não é nada formal, gente. Eu acho legal porque... Nossa senhora, até eu criei o raciocínio e desmontei ele ao mesmo tempo. Mas é legal que tem vezes que a pessoa acha, tipo, nossa, eu vou chegar lá e vou entender tudo. Os parisienses, por exemplo, eles falam muito rápido. Você já ouviu falar muito assim, eles falam muito rápido. Mas, gente, se você chega já com a palavrinha mágica, bonjour, pronto, você ganhou. Você ganhou. Porque imagina vocês estão lá, eu já te respondo, tá, Davi?
Você chega lá, num país, né? E não, vamos dizer ao contrário. Você está no teu país e chega alguém aqui. E a pessoa fala inglês. Eu não sei falar inglês. Você fala, opa, e aí, como é que eu vou te ajudar, meu camarada? Não sei. Não sei falar inglês, meu querido. Então, quando você se esforça em falar francês, nem que seja o bonjour, ele já vai te compreender muito, eles te acolhem muito. Existe um mito na internet que o francês não gosta de pessoas que não são francesas, que o francês não gosta de quem não sabe falar francês. Cara, solta o bonjour. Pronto, ele vai te ajudar em tudo. Eu garanto pra vocês, eu conheço muita gente francês mesmo, que eu não falava, não sabia fazer nada, e eles me ajudaram demais, assim, hoje são amigos mesmo, e eles te ajudam, eles adoram gente que tenta falar o francês, sabe? Essa E não é a existe. questão. Às vezes a pessoa já chega direto como a gente tem que. É importante na hora que você vai morar numa outra cultura, tentar entender como é que é a cabeça dele, a lógica. É uma lógica completamente diferente. Então, já para eles é muito mais importante. Pra gente já é importante alguém chegar para você e falar bom dia, mas para eles isso é assim, essencial. Tem lugares que você vai pedir comprar um pão, chega, tá na fila, chega a tua vez, você já meio que já tá, quero uma baguete, sei lá. A pessoa vai falar bom dia para você também, porque foi assim super desrespeitador para ele que você não deu bom dia. Aí você fala, nossa, como eles são escrotos. Não, é igual aqui no Brasil, gente. Você vai chegar na padaria, a pessoa fala, bom dia, como é que você está? Quero um pão. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu odeio gente mal educada. Então, assim, solta o bonjour. É simples. Solta o bonjour. Aí ele vai te ajudar em tudo, sabe? E, cara, eu garanto pra vocês, o francês, ele te ajuda mesmo. Não existe, essa coisa é mito. Ai, francês não gosta de gente que não é francês. Mito. É mentira, gente. Eu garanto pra vocês. Ao menos você tem uma experiência em outro lugar, assim, enfim, que, né, a gente sabe que às vezes tem gente ruim em todo lugar, né? O Davi falou aqui que ele morou 2 anos em Montpellier e ele aprendeu palavras até árabe. Isso eu achei legal, porque lá tem muita troca cultural, né? Você teve alguma... E ele falou que também tem o sotaque do sul, que é massa, né? Je veux du pain. Adorei, Davi. Muito massa. 20 centímetros. Sério? Em vez de 20 centímetros, 20 centímetros. Nossa. É um sotaque bem mais parecido. Próximo, não é igual, claro, é bem diferente do Canadá, mas o sotaque do sul lembra muito mais o sotaque, o quebecois, do que já o restante da França, né? Mas, assim, porque tem eu não sabia dessa, não. IN, em vez de fazer som de an, é en, é mais... Eu já aprendi, eu sou do sotaque mais do norte, assim, mais aberto, né? Muito mais nasalado. Então, que legal, eu não sabia dessa, não. E falando em sotaque, o Caio soltou aqui que os belgas também falam muito rápido, são as palavras, é difícil de entender. É massa, Caio, que é tipo português Portugal e português brasileiro, né? O francês, ele não é estático, ele muda, ele é igual uma belga é muito parecido com o francês, bem parecido, assim, o belga. Da França. Eu não sei, não conheço nenhum belga, assim. Eles falam rápido mesmo, mas tudo vai depender também dos jovens e as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas é muito mais fácil de entender elas falando, porque eles falam um francês mais pausado, um francês bonito, digamos assim. E os mais jovens vão falar realmente muito rápido, mas é só uma questão de, assim, nesse início que está aprendendo, pedir mesmo, falar. Falar um pouco mais devagar, se né? A frase mágica. Pede para falar, as pessoas, elas, nossa, verdade. Sabe, eles escutam você falando um pouco de francês ali, eles já acham que pode falar normal, mas é uma questão de, sei lá, do dia a dia. Você fala, pede, eles vão falando mais devagar. E outra, você está começando ali a aprender, está numa situação dessa, assim, de eu preciso me virar, foca no início, assim, realmente naquilo que você mais vai usar. E tenta nesse início, memorizar mesmo. Eu sei que não é, assim, a melhor opção, mas, assim, um negócio mais rapidão, memoriza aquelas frases que você mais usa. Você vai perceber no dia a dia a frase que você mais usa. Anota essa frase e vai em busca de entender como que fala aquilo. E repete, voz alta, assim. Então, assim, realmente é com a repetição. E falando esse tema de falar rápido, Lê, eu falo muito rápido, normal. Eu, Fábio, falo rápido. E em francês eu desenvolvi, igual o Davi contou, que ele escuta rap. Eu também escuto o Júlio. Engraçado que ele lançou uma música agora, Davi, não sei se você escutou, que é Alien.
que ele fala muito rápido mesmo, mas é muito massa essa música, eu gosto muito. Pinelli também é legal. O SH, não sei se você conhece, é bom. E agora a gente estava ouvindo na abertura da live o Vincent, que é o Best Le Monde, e ele fala sobre poluição e tal. Ele fala muito rápido. A pergunta, Lê, para você é o seguinte: aprender com música é possível? Ou é meio que atrapalha? Como que é para você? O que você acha? Super sou a favor de aprender com música, tanto que no meu método a gente estuda muito música. Não só música, claro, é um dos aspectos, porque a música existe também a questão da musicalidade, né? O artista, às vezes, ele dá uma mudadinha, ou ele deixa algo um pouco mais poético, que talvez não seja exatamente o que é falado, então depende muito do artista e da música que você vai escolher. Mas de um modo geral, assim, realmente, de um modo geral mesmo, a música só tem para ajudar, porque é algo que realmente é prazeroso, você vai escutar uma música que você gosta, então isso vai fazer você querer ouvir várias vezes, e é a repetição, e você canta junto, então realmente vai sendo completo. Você lê a letra para conseguir decorar a música, porque você quer cantar junto, então você vai aprendendo com certeza, e claro, que o ideal é você ter uma orientação de que aquilo que o artista quis dizer é realmente aquilo que você está entendendo. Que às vezes ele quer ter uma expressão ali que você está estudando e você traduz literalmente, não é o que na verdade é a expressão que ele está falando, é uma expressão às vezes, aquelas palavrinhas na verdade é uma expressão. Então é legal também para aprender expressões, para aprender essas coisas que as pessoas usam no dia a dia. Então um rap, nossa, vai ser um francês informal, falado, assim, bem... E o rap, dependendo ali do negócio, você pega até gíria que... Tipo, você vai usar bem na rua mesmo, né? Eu tô procurando uma música aqui que eu descobri é uma palavra que eu não encontrei depois que eu consegui conversando com amigos que eu descobri. Eu não lembro se o nome dela é Andréa, mas a música se chama Gimiatompa. Gimiatompa. Falei, que é isso? Gimiatompa. Gimiatompa. Salut, Jean, ça va? Gimiatompa, quer esquecer? Aí coloquei. Gimiatompa é tipo, não esperava por isso. Só que é uma coisa... Je ne m'y attends pas. Aí fala, je m'y attends pas. Aí a música começa a cantar, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. É muito legal, porque a música, ela traz, não sei se gírias, mas como a língua ela é viva, a gente começa a ver essas mudanças que a língua francesa começou a se tornar, a ter. Não é aquele francês travadão de cursinho, né, que você vai ter que falar, je ne sais pas. Né, vem lá o... E muito bah, oui, né? Bah, oui. Em vez de tu, até, claro. É. É como a gente, né? A gente também fala, você vai fazer o quê? Né? Você vai, Tá bom. Vou lá. Vou lá. É a mesma coisa. Então a gente está aprendendo, tem que aprender. Quando você está estudando, é importante você saber todas essas formas. Como que a gente fala formalmente? Eu nem quero aprender, eu quero aprender como que é o dia a dia que as pessoas falam. Tá, mas você vai ter que, no teu trabalho, em situações formais, saber como é que é o formal. Mas na maior parte do tempo, é o informal que a gente fala. A maior parte do tempo. Então, realmente, você tem que saber você tem que estudar as duas coisas. Que na verdade, é meio que uma abreviação. O informal é meio que uma abreviação. Uhum. Não, é muito massa. Nas músicas também, é isso. A maioria das músicas agora é tudo comidinho. Nem é mais é tudo comida. Tipo a do Gims, né? O Gims, quando escreve uma letra, você vai acompanhar. No Spotify, dá pra você ver a letrinha, né? Tem lá o J e continua. Tipo, você sabe que é o G. Mas quem tá aprendendo fala o que é J ali, né? Aquele J. A negação, a negativa, né? Que é ne. Verbo pá. Você já não usa mais quase o ne. Vai direto pro pá. Aí a gente que é brasileiro tá acostumado a falar não sei o que. Não. O pá é meio confuso quando você tá começando, né? Como assim? A negativa tem que ter um negócio antes e um negócio depois. E ainda que agora todo mundo não fala mais nem o primeiro negócio, que é o que faria sentido para mim no português. Agora, entendeu? Começa a ficar, meu Deus. Mas... você começa a conectar. A negativa, principalmente, é o quê? É o pá. Pá depois da palavra, do verbo que você está falando. Que loucura, vai escutar o pá. Não, e como que é o idioma é vivo? E a gente tá acostumado, por exemplo, vai aprender um idioma, fica travadinho, né? Vai lá,
naquela caixinha ali que vai todo quadradinho e não é bem assim, meu querido. Dá pra fazer, claro que dá, não é impossível, não é errado você chegar quadrado. Mas é legal você se adaptar a essas mudanças do idioma pra quando você chegar lá, sei lá, pedir alguma coisa, alguém falar chui ou pá, você não sabe o que que é. Aí você, Xepá, a pessoa fala, meu, o que ela tá falando? né, quer me Xepa. dar uma comida, xepa, sei lá, porque tem xepa, né, aquele pão de queijo paraguaio, xepa. Tem um meme esses dias que ficou super famoso, um monte de gente mandou pra mim, até repostei, que é um pessoal falou assim, poxa, eu achava que eu não sabia, mas estava falando francês, né? O cipá, que na verdade é o xepá. Bem isso. É. Cipá, cipá. Eu, E na é legal verdade, porque a gente eu tô falando, eu não sei. Cipá é não sei. né? Não, e a gente tem, se for ver, o francês ele sempre é muito intimamente ligado com o português, né? Nossa, sei lá, tipo, tá andando na rua lá, todo mundo sabe falar Renault. Renault, é o primeiro exemplo que me veio, né? Deixa eu ver outro exemplo aqui. Mas tem muita palavra em fondue. Abajur, Né? sutiã. Ah, não sei, vou comprar um. Claro, a gente fala croissant, né? Mas é uma palavra francesa. E, tipo, você já fala. Claro que com o teu sotaque. E eu não vou falar assim, nossa, você tem que falar croissant. Não, você tá no Brasil. Você pode falar do seu jeito. Não, mas é uma palavra francesa. No Brasil tem que falar brasileiro Claro. mesmo. E eu conheço franceses que falam, tipo, croissant. Mas eles são de países diferentes. Simples, sabe? Desculpa, não é francês, é francófonos, né? Francófonos que falam com um sotaque diferente. Africano. Sei lá. Je ne rappelle. Marrocos fala assim. Je ne rappelle. Eles têm um sotaque com R um pouquinho mais puxado. E não é errado, gente. Isso eu acho legal, porque tem um livro, não sei se você conhece, Lê, que é o Preconceito Linguístico. Eu não lembro o nome da autora. Mas ela fala sobre o que é falar certo e o que é falar errado. Que isso não existe, né? O certo e errado depende de uma perspectiva. Então nós temos muito preconceito linguístico. Ah, você tá falando certo. Você tá falando, já tá ótimo. E é legal você fazer, o que a Lê falou, a escadinha. Se você sabe, vamos lá, pegar de forma didática. Tô aqui montando um cenário para vocês. A escadinha. Você pisou firme no primeiro degrau, construiu tua base sólida, você tem força para ir na próxima fase, né? Da Lê ali. Que é o gaguejante, né, Lê? Então, assim, perdido, mímico, gaguejante, tagarela. Então, assim, né, você tendo essa base da escadinha construída, você pode falar com qualquer sotaque. Você vai poder se comunicar, você vai poder responder. Então, não se preocupe com o seu sotaque. Só da forma que você tem que se comunicar. E depois, claro, tem os perigos, né, Lê, de falar a palavra errada, dependendo do som. Mas isso que eu sempre bato, realmente, assim, eu estou sempre ali junto na pronúncia. Porque uma coisa é pronúncia, outra coisa é sotaque. Duas coisas diferentes. Que todo mundo acha que é... Muita gente, né? Não todo mundo também. Não vou generalizar. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Saber a pronúncia correta no sentido de... Eu tô falando essa palavra, porque se eu pronunciar errado, eu tô falando outra palavra. A gente faz, nossa, mas é igual, é a mesma coisa. Infelizmente, no francês tem muitas palavras que são muito semelhantes. Se você fizer a pronúncia não correta no sentido de se comunicar corretamente, você não vai conseguir se comunicar corretamente, você não vai ser entendido. As pessoas vão entender outra coisa, às vezes você pode se colocar em situações constrangedoras mesmo. Porque você falou... Pediu veneno, né? Como? Pediu veneno em vez de peixe. Pediu veneno em vez de peixe. Exatamente. Tem até uma história, eu sempre conto muito, isso quando você estava falando de associação, eu sempre conto muitas histórias nas minhas aulas e tudo para fazer associações. Então, muitas coisas que mesmo na minha vida eu fui vivendo e fui associando as histórias com aquilo para eu aprender. Então, por exemplo, isso do poisson e poison, imagine, poisson, poison, são duas coisas completamente diferentes. Peixe e veneno. E só muda só muda um S. Só muda um S. E o som é de S e o som é de Z. Então você vai falar poisson. Na época, uma situação quando eu tava morando lá, um cara tava fedendo. Tava fedido, era um fedido. E uma criancinha do lado falou assim: ele cheira peixe. Falou na frente, né, com a família, a mãe da criança ficou super constrangida. E na época tinha saído um perfume que se chamava Eau de Poison, alguma coisa assim, água de veneno, sei lá, Eau de Poison.
E daí ela para tentar amenizar, fazer uma piada, ela fez uma piada que deixou pior, mas foi ótimo, porque ficou muito clara a diferença. Ela falou assim, é que ele usa o eau de poisson, é o perfume de peixe, né? Água de peixe. Ela foi fazer uma brincadeira do poisson e falou pro cara, olha só. Então essa Meu situação Deus. você nunca esquece, entendeu? Essas histórias, daí você nunca esquece. Putz, poisson, é verdade, tem que fazer o S para falar peixe. E tem que fazer o som de Z para falar veneno. Essas coisas, assim. E a Bárbara, Histórias, palavras, tudo isso associa e faz você nunca mais esquecer daquilo. nunca mais, né? Eu acho que o mico é o melhor professor. Deixa eu dar boa noite aqui pro Vitor. Rodrigo, não esqueci de você. Rodrigo, muito bom te ver aqui. Rodrigo é um amigão também de estrada aí do idioma francês. O Rodrigo perguntou sobre o Verlan, que é um terror para todo mundo. Olê, uma pergunta. Eles usam muito o Verlan na França? Ou é uma coisa mais ou menos? Como é que é, assim? Acho É uma assim, curiosidade minha. você não precisa saber falar Verlan, não precisa se preocupar com isso. Porque é uma coisa realmente assim, a não ser que você seja muito jovem, assim, da galerinha, que você vai querer falar gíria, porque são gírias. O Verlan, o que é Verlan? É a língua ao inverso, né? É a língua inversa. Então, sei lá, femme, mulher, femme, é meuf. É só eles mudam a sílaba. Claro que tem algumas outras palavras que não é bem assim tão perfeitinha essa inversão, mas tem muitas palavras que falam. Algumas acabam sendo mais usadas, tipo muff. Muff, eles falam muito. Mas aí você não entendeu, você pergunta o que é isso, e a pessoa vai falar, pronto, você faz porque realmente não tem como, assim, você tem que viver lá e com os jovens que vão ficar falando o tempo inteiro para você realmente pegar o Verlan. Não precisa se preocupar com isso. Olha, eu Uma acho que com a idade da galera, É? com a idade do pessoal aqui do nosso chat aqui, ninguém vai conviver com jovem, não, aqui. Todo mundo da terceira idade. Não, mentira. Mas é bom, é bom. É bom a gente ter esse conhecimento. E mesmo eu acho que também não tem uma questão de idade. Também tem gente mais velha que fala o Verlan. Na verdade, é uma questão de idade interna. Exatamente. Isso que eu tava até brincando, né? Eu gosto de conversar com gente jovem também, principalmente artistas franceses que costumam falar também alguns Verlan. E às vezes eu não entendo mesmo e deixo passar, porque às vezes depende do contexto também. Você precisa entender o negócio. Ela vai usar aquilo que nem a gente vai falar assim, sei lá, eu nem sei, né, de gíria, mas... Uma pessoa falar, tá ligado, velho? Como é que é? Uma pessoa Eles que não... vai... Um estrangeiro, ele acabou boiando. Você fala, como assim, não entendi? Daí você fala, não. Quis dizer, você entendeu, não sei, né? Daí você explica, isso vai acontecer também. E é massa. A gente caiu numa outra pergunta que eu tenho aqui pra você, Lê. Eu vou até... Porque falta pouco... Passou rápido essa live aqui. A gente você vai cortando, falou e você está respondendo direito as perguntas. Desculpa. Não tem passar aqui. Como é que... Você falou de jovem... Qualquer dúvida, deixa eu só falar. Qualquer dúvida, depois venham falar no direct, mandar pra mim direto, que daí eu foco na tua dúvida. Isso. Procura ler. Gente, vê o trabalho dela é incrível. Muito massa mesmo. Por isso que eu trouxe ela aqui. Olê, a gente falou sobre idade, né? E gente que é mais velha e gosta de linguajar mais descontraído, assim. Como que você vê a idade para aprender francês? Você acha que ele tem um limitador? Porque algumas pessoas em alguns artigos científicos falam que o ser humano ele tem uma idade neurológica para aprender. Eu não acredito nisso. Mas eu queria ouvir de você. O que você acha para aprender francês? É possível para gente que é mais velha? Totalmente, é possível para qualquer pessoa. Acontece claro, não, eu estaria mentindo se eu dissesse que é igual para todo mundo. Todo mundo, o jovem e o mais velho, vai aprender na mesma velocidade, na mesma facilidade. Não. Mas é possível para todo mundo, qualquer pessoa de qualquer idade pode aprender. Acontece que uma pessoa mais velha, muito mais velha, ela já tem mais dessas coisas enraizadas na cabeça, que é aquilo do medo ou da incapacidade, daquilo que a pessoa foi acreditando que ela não pode, né? É um trauma que tá mais pesado ali para ela. Então, claro que são coisas mais difíceis de superar, mas não é um impeditivo.
Zero impeditivo. Só vai fazer com que ela tenha que ter um pouquinho mais de disposição para aprender. Só. É porque a gente... O aprendizado é a constância. Você realmente ter a vontade de todo dia estar ali. Todo dia você está fazendo a coisa que você tem que fazer, você vai aprender. É inevitável. Para qualquer coisa, né? Sabe que o pessoal quer emagrecer. Todo dia segue ali o que você tem que fazer. Você fazer o que tem que ser feito, assim. Não, só que o problema, realmente, mais difícil é fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Porque, assim, às vezes as pessoas falam pra gente isso em qualquer coisa que você vai aprender, né? Nossa, eu não tenho idade pra isso. A gente escuta muito isso, né? Nossa, eu não tenho idade pra ficar aprendendo idioma. E falar idioma nessa idade. Que perda de tempo, né? Não. Por quê? Eu acho massa a gente falar sobre esse tema, que é uma coisa, assim, muito comum. Nós ouvimos pessoas falarem que a idade é um limite. E não é. Eu dei aula uma vez, gente, para um cara. Ele era um japonês, ele estava aprendendo a falar português, mas ele não sabia, ele era analfabeto no Japão também. Então ele estava aprendendo a escrever em português e ele também não sabia escrever o próprio nome em japonês. Dei aula no EJA, que quem não sabe é jovens e adultos. Ele ficou muito feliz quando ele escreveu o nome dele. Acho que ele tinha 74 anos. Então, assim, nunca é tarde para aprender. Você pode aprender o que você quiser, no momento que você quiser. Basta a constância, que nem a Lê fala, né, Lê? Eu acho isso legal, assim. Eu hoje cheguei onde eu tô por conta da constância também, porque muita coisa vinha, né? E podem ver, eu não consigo olhar para vocês aqui na câmera, porque minha cabeça é um furacão. Então eu tô estudando aqui, de repente eu vou ver, sei lá, como é que cria repolho em casa. Sabe, do nada. E aí eu falo, não, para, vamos lá. Vamos lá. Hoje, às 8 horas, eu coloco o despertador. Eu preciso estudar até 8h40. Aí eu estudo, paro, aí eu vou estudar os repolhos, sabe? Faço esse acordo comigo mesmo. Acho isso muito legal. E o que a Carmen fala é muito massa também, Lê. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O medo de errar. Como é que você vê o medo de errar, Lê? Realmente, assim, eu compreendo totalmente, acolho isso, porque é algo que a maioria das pessoas tem. Medo de errar. Quem não tem medo de errar? O medo de errar é o medo de ser julgado, né? A gente aprende muito desde pequeno, assim, que você não pode errar. Você, às vezes, dependendo da educação, você foi humilhado se você fez xixi na calça, né? Então, são coisinhas que você vai assim, meu Deus, eu sou errada, então. Então, o medo de errar está muito conectado com isso também, que a gente tem que mostrar que a gente é perfeito, mas é uma coisa do inconsciente mesmo, né? Conscientemente fala assim, não, eu sei que eu não sou perfeito, mas é um negócio muito mais forte. A gente realmente tem que trabalhar isso, assim, na segurança no sentido assim, eu estou aprendendo, eu não tenho que me colocar em situações que realmente vão ser constrangedoras para mim. Eu posso aprender num processo leve, sem constrangimento, mas enfrentando os desafios. Você tem que colocar isso como um desafio. Então, eu vou cada dia um passinho para frente. Não pode deixar a vergonha te bloquear, porque ela realmente você não vai conseguir conquistar nada, né? Então, a vergonha, ela tem que ser trabalhada de pouquinho. Não posso chegar para você e colocar lá, por exemplo, no meu método, eu nunca misturo pessoas de níveis diferentes. A gente tem acompanhamento individual, sozinho e em grupo, justamente para trabalhar a vergonha. Mas dentro de um ambiente acolhedor, pouquíssimas pessoas, você já conhece elas, mas você tem que começar a desenvolver essa interação, mas com segurança. Você tem que começar a ter as bases da língua, você tem que começar a realmente se sentir seguro. Então, para isso, você tem que absorver muito do conteúdo, muito de forma leve, sabe? Então, a segurança na hora de falar está conectada com como que você está estudando também. Massa, Lê. É bonito ouvir isso, né? Como que é potente a gente educar e ensinar pela emoção. E é uma coisa que você leva para a vida inteira. Você não esquece, eu garanto para vocês. É a mesma coisa assim, ó. Vocês, todos que estão aqui hoje, incluindo a Lê, gostam do que gostam de estilos musicais, que acho que eu gosto de falar muito de música, porque alguém, principalmente alguém de valor emocional para você, escutava essa música. Então você não gosta da música porque ela tem uma letra fofa. Você gosta da música porque a letra te lembra algo. Você gosta desse ritmo porque alguém já ouviu contigo. Então, o valor emocional da aprendizagem, ele é potente demais.
E é uma coisa que a gente se aprende com afeto, você aprende para a vida toda, você não esquece. E acho muito legal esse acolhimento que você tem com pessoas mais introvertidas, né? Dá para ver que eu sou bem extrovertido. Mas eu gosto muito de me preocupar com as pessoas que são introvertidas. E é difícil, a pessoa pode falar bem francês, mas chega uma hora que não sai. Eu acho muito legal o teu trabalho, Lê. E Lê, uma última coisinha eu queria te perguntar. Uma dica, eu acho que faço isso para todos os meus convidados aqui. Qual dica você daria para aluno de francês? Para um aluno de francês? Pode ser de qualquer nível. Qual que é a dica que você daria para nós aqui hoje? Dica em relação a para quem quer começar a aprender? Pode ser. Nesse sentido? Uma dica para quem... Vamos dividir então? Vamos dividir uma dica para quem quer começar a aprender e depois você fala uma dica para quem está travado. Qual que seria uma dica boa para hoje? Bom, na verdade acaba sendo a mesma. Essa pergunta é tentadora. Aqui é uma coisa maluca. Mas qual que, assim, não dica, mas fale uma palavra, assim, que a pessoa... Eu acho que realmente isso que você acabou de falar faz total sentido de você, na hora que você está aprendendo, quando você está realmente decidido, eu quero aprender e eu quero aprender logo, agora eu quero aprender de vez, agora eu vou aprender. Então, realmente, é importante você ter esse lado humano, você ter um aprendizado, tem a tecnologia para te ajudar, mas você ter alguém que você se conecta. Então, na hora que você for procurar um professor, tem que ser alguém que tenha a mesma... se conecta. A vibe. Né? Mesma vibe. Então, por isso que eu realmente não me importo, assim, com concorrência, coisa assim que para mim não existe, porque cada um. Tem pessoas que não vão se conectar comigo, tem pessoas que vão se conectar com outro tipo de pessoa, com outro tipo de método, e tá tudo certo. O que é o certo é você buscar uma conexão com uma pessoa, porque é ela que vai te acompanhar. Você precisa realmente de um acompanhamento de um ser humano ali na hora de um aprendizado, porque que é isso que você falou, é o emocional, você conecta o emocional. Uma pessoa que trabalha o emocional vai fazer você evoluir muito mais rápido. Então, tudo vai depender do teu objetivo. Qual que é o teu objetivo? Pensa lá, meu objetivo é aprender rápido. Ou meu objetivo é só aprender e ter contato com a língua. Então, tudo vai depender do seu objetivo. Para isso, você busca um método que faz sentido, você busca um professor que faz sentido para aquele teu objetivo e para o jeito que você é, para os teus interesses, tudo isso. Isso ajuda você realmente a chegar no final, chegar num ponto de dizer, agora sim, agora eu falo francês, mas você é um conjunto de coisas que vão fazer você ir até o final, sabe? Nossa, que massa ali. E é legal que às vezes a gente trava e não tem, mesmo tendo objetivo, né? Às vezes eu acho que o mundo ele é muito injusto, às vezes. Não às vezes, sempre, né? E exige muito da gente, muitas coisas, e tá tudo bem. Acho legal falar também sobre as pausas, sabe, Lê? Às vezes as pausas são necessárias também, né? Porque o mundo às vezes faz exigência, e você que tá aí no chat, você que também é Lê, falo pra Lê, vocês fazem muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho certeza. Então, vejam pra vocês também, opa, faço muita coisa, vamos encaixar o francês aqui na minha jornada, mas tá muito difícil agora estudar 40 minutos, 30 minutos. Estuda 10, estuda 5. Não consigo estudar de jeito nenhum. No caminho de volta para casa, para o trabalho, escuta um podcast, uma história, uma música, mas não deixa o contato do francês sumir, né, Lê? Exatamente. O contato, às vezes, eu não consegui fazer a aula, eu não consegui fazer aquilo que eu tinha programado. Não deixe de fazer alguma coisa. Sempre tem como, sempre dá um jeito. Quando a gente quer, dá um jeito. Dá um jeitinho. Então, escuta música. Tem um contato. Eu, lavo a louça, tô fazendo a comida ali para fazer, eu tô escutando podcast, escutando alguma coisa para aprender, para, às vezes música, me coloco a música que eu quero treinar, inglês, sei lá, ou francês. Então, assim, sempre tem como dar um jeito de ter um contato. Então, não deu para estudar hoje, tudo bem, não tem problema. Mas não deixe de ter o contato com a língua, que esse é o essencial. O contato diário. Todo santo dia, para você realmente ter uma evolução, tem que ter contato todo santo dia com a língua. O cara Letícia, hein? Se vocês não estudarem, ela vai lá puxar o dedão do pé de vocês. Eu tô lá junto. Eu sou fofinha, mas eu tô... É braba, né? Lê, eu adorei conhecer teu método, amei conhecer a tua história de vida. Infelizmente é pouco tempo, né? Porque, não deu pra falar tudo, a gente ia falando tudo pela metade, mas saiu tô tudo. Aqui, gente, pra quem quiser.
quem quiser, clica ali, procura ler, tem no meu perfil, ou aqui também, você clicando na flechinha que tá aqui em cima, você consegue acessar o perfil dela, ver o trabalho dela, que é magnífico. Eu adorei conhecer a Lê. Eu conheci a Lê, foi semana passada, eu acho. Um pouquinho antes. E eu amei, assim, o método dela. Acho muito legal trazer pessoas aqui para que a gente vá se conhecendo. É muito legal porque quem aprende francês parece que é um ovinho, né? A gente tudo se conhece, assim. É muito legal. Então, Lê, muito obrigado. Mille merci pour être là. E não tem nem palavras para te agradecer. Agradeço a cada um que estava aqui. Andrei, fala francês sim, ó. Tá a prof aqui, hein? Ó o convitão aí, ó. Fala comigo, tá manda aí. mensagem pra mim lá que a gente conversa. Eu converso com todo mundo que vem falar comigo. Realmente quero ajudar. Tagarela, ela. Enfim, Carmen, todo mundo, muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida, procura a gente, procura ler, principalmente que ela sabe ensinar. Procura eu se tiver alguma dúvida de aplicativo, método que você possa fazer para te ajudar, que eu tô aqui para trazer recursos para você, tá? E a Lê tá para ensinar. Gente, muito obrigado, Lê. Muito obrigado. Acho que vai ficar gravada a nossa live, quem quiser rever depois. E é isso. Quer dar um recadinho final, Lê? Quero agradecer a todo mundo também que veio, que escutou e participou. E principalmente também você ter me convidado e dado, né, a gente ter criado essa oportunidade meio em cima da hora, né? Mas sempre é super válido. Eu fiquei bem feliz mesmo. Gostei. A minha página é sempre de última hora. É assim. A minha página é uma loucura. É melhor, tem que ser. Não dá pra pensar muito. Não dá pra combinar que senão não dá certo. Gente, brigadão. Beijo pra todo mundo. Au